Nós declaramos que você vai sair desse ambiente, aleluia, edificado. Você vai sair desse ambiente, aleluia, com o consolo do Espírito Santo. Você vai sair desse ambiente com uma clareza de espírito, aleluia. Você vai sair desse ambiente hoje, carregado do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós já estamos aí há algumas aulas, né? Quem não acompanhou as aulas anteriores, nós te orientamos a assistir, tá? Para que você entenda o segmento que nós estamos traçando aqui. Nós já falamos sobre identidade, onde nós mencionamos sobre a nossa natureza espiritual, somos filhos de Deus. Antes de você ser um ser humano, você é um ser espiritual. Antes de você ter a natureza humana, você tem a natureza espiritual. Como filho de Deus, você foi gerado nele antes da fundação do mundo. E isso faz toda a diferença, queridos. Por quê? Porque a sua identidade, a sua missão e o seu propósito de vida está na sua natureza espiritual. A partir do momento que você entender esse mecanismo, a sua vida começa a destravar. Por quê? Porque a sua missão está dentro de você. O seu propósito de vida está dentro de você. Já quero aqui adiantar algo. A única pessoa que sabe com exatidão do seu propósito de vida, da sua missão, é você mesmo. Deus pode usar um profeta, Deus pode usar pai, Deus pode usar mãe, Deus pode usar um amigo, talvez para comprovar ou para testificar para você sobre a sua missão e o seu propósito de vida. Um profeta, ele pode receber sim por divina inspiração, olhando para a pessoa, ou até mesmo, digamos, numa conversa, um profeta pode olhar para você e confirmar na sua vida a sua missão. Os amigos, conversando com você, convivendo com você, vão começar a notar algumas habilidades que você tem, e normalmente a sua missão vai fazer com que uma habilidade se destaque na sua vida. A sua missão está relacionada àquilo que você faz por excelência, aquilo que você gosta de fazer. Se todas as pessoas estivessem dentro da sua missão, dentro do seu propósito de vida, iriam trabalhar ou iriam fazer missão de uma forma leve, de uma forma alegre e de uma forma que você se sentiria realizado. Por quê? Porque aquilo que é sua missão faz parte também do teu ser. E aquilo que está impregnado dentro do teu ser, você vai fazer com naturalidade, sem esforço, espontâneo. Agora você precisa entender que a sua missão em si não diz respeito o fulano vai ser pedreiro ou o fulano vai fazer tal coisa. Eu diria que todas as missões, todos os propósitos de vida têm um único objetivo: servir. Servir. A nossa missão, independente de quem seja, tem um propósito: servir o próximo. Nós estamos aqui para servir o próximo. Nós estamos aqui para mudar a realidade dessa terra. Nós estamos aqui para ajudar pessoas. Nós estamos aqui para nos ajudar. E a partir do momento que nós entendemos isso, queridos, não tem nada a ver com religião, tem a ver com missão eterna, tem a ver com um propósito de vida. Entenda algo, que você nasceu nesse tempo por algo específico e exclusivo de Deus. A Bíblia diz, falando a respeito de Jesus, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Eu te pergunto algo: por que o profeta, falando sobre a missão de Jesus, ele especificou isso? Entenda algo. Nós sabemos que Jesus, ele veio para salvar. Porém, o apóstolo Paulo, ele declara, em vindo à plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo,
no tempo específico, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei. Amado, Jesus veio naquele tempo, por quê? Porque o povo de Deus estava embaixo de um jugo de servidão. O povo de Deus estava embaixo de uma carga de opressão, um jugo que a própria lei que Deus tinha dado para a vida, mas que havia se transformado de morte. Agora Deus, vendo a opressão do povo, Deus vem para libertar aqueles que estavam embaixo da lei. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, e ele nasceu sob a lei, ou seja, ele está acima da lei. Aí também tem a questão das naturezas. Somente um ser espiritual pode viver acima da lei, porque um ser espiritual, ele não anda embaixo de um código de uma lei, ele anda no Espírito, ele vive no Espírito, ele é conduzido pelo Espírito. A aula de hoje não é a respeito disso, mas eu quero aqui destacar o porquê que Jesus nasceu naquele tempo. E você vai entender que quando Deus ele envia alguém para a terra, é porque ele olha para a terra e ele vê algo específico que precisa ser corrigido. Aqui você vai começar a se encontrar. Porque o próprio Moisés, a exemplo de Jesus, quando foi enviado para a terra, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do seu povo que estava preso no Egito. Então, Deus já antecedendo, Moisés nasce e Moisés depois se levanta como libertador. Então você não está aqui por acaso, querido. Se você nasceu nessa geração, se você nasceu nesse tempo, não é para você seguir a massa. O reino dos céus te enviou como embaixador para você mudar as realidades que existem aí, para você transicionar as realidades que existem nessa terra. Nós não nascemos especificamente para concordar, ainda que nós temos que viver uma unidade, mas nós estamos aqui para servir. E esse serviço diz respeito, muitas vezes, a corrigir um sistema. Pessoas que vão marcar história, pessoas que vão ficar com o seu nome, aleluia, para as próximas gerações, são pessoas que vieram para corrigir algo sobre a terra. São pessoas que vieram para mostrar o caminho, para apontar o caminho. Aleluia. E muitas vezes nós queremos seguir a multidão. Nós queremos repetir o que as pessoas estão fazendo. Não, queridos. Se você olhar os grandes homens e mulheres da Bíblia, eles vieram para trazer correção, para corrigir um sistema. Eu e você estamos aqui para corrigir o sistema. E se nós só vamos corrigir o sistema, queridos, se nós ouvirmos o céu. Nós precisamos estar alinhados com o reino do céu para corrigir aquilo que está errado. Aleluia. Aleluia. Isso falando em termos de sociedade, em termos de cultura, em termos de nações. Você é cidadão do reino dos céus e você está aqui para servir. Agora, a nossa mentoria não é em si, essa mentoria de hoje, ela não é em si uma mentoria ministerial, ela não é uma mentoria, digamos assim, a nível de sociedade, ela é uma mentoria individual. Mas você vai entender que aquilo que você faz, aquilo que a outra pessoa faz, juntando tudo dá uma somatória que vai produzir um resultado coletivo. A sua missão, o seu propósito de vida diz respeito a um resultado coletivo, porque é a soma do que eu faço ou daquilo que você faz que vai trazer uma marca, que vai trazer uma mudança, que vai trazer algo para a sociedade. Amém, queridos? Nós falamos sobre a questão de identidade, nós falamos sobre a questão de missão e o título desta mentoria profética é o Plano Divino Resgate de Identidade. Quem já assistiu às aulas anteriores sabe, você é filho de Deus. Primeiramente, você é filho de Deus. Primeiramente, você tem a natureza espiritual. Agora, Deus enviou você para a terra. Você nasceu do ventre da sua mãe.
Aí você herdou dos seus pais a natureza humana. Aí entra aquela questão. Eu quero aqui já iniciar dizendo algo. A nossa vida deveria fluir com naturalidade. A nossa vida deveria fluir de forma simples. Mas nós é que complicamos. Nós é que complicamos. Por quê? Porque você vem do reino espiritual, agora vou trazer a didática de ensino, você vem do reino espiritual e você vem com toda a bagagem daquilo que é para você fazer aqui. Aí você passa pelo portal da maternidade. Sabia que a mulher também é um portal, né? O portal que gera vidas e transiciona espíritos e aporta aqui, né, nessa dimensão como seres humanos. Vou falar mais pausadamente agora para você entender. Então, queridos, você veio do reino espiritual e você nasceu no plano físico. Só que o seu propósito de vida, a Bíblia diz que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Tudo o que você veio fazer aqui ficou escrito, ficou registrado lá no céu. O seu propósito de vida, não pense que foi algo que Deus definiu porque Ele quis que você fizesse. Aqui começa a questão. O seu propósito de vida, sim, foi algo que Deus decidiu, mas Ele decidiu em concordância com você. Você não veio para cá obrigado. Você juntamente com o Pai num conselho, porque lá no céu tudo é um conselho. Até mesmo a criação do ser humano foi um conselho. A paz, amados. Então, antes de nós sermos enviados para cá em missão, houve um conselho. E foi feito um acordo. Você assinou o que você vinha fazer aqui. Certo? O que acontece é que nós nascemos numa cultura que não preserva a espiritualidade. A dificuldade que nós brasileiros, vamos falar da cultura brasileira em si, a dificuldade que nós brasileiros temos para encontrar nossa missão e o nosso propósito de vida é pelo fato que nós nascemos numa cultura que não incentiva a espiritualidade. A partir do momento que a criança ela começa a crescer, ela aprende um monte de coisa, mas ela não aprende sobre a origem dela, ela não aprende que ela é um ser espiritual, ela não aprende que o propósito de vida dela está dentro dela. Aqui vai para os pais um conselho. Comece a fazer isso com os filhos de vocês, vocês vão perceber que as crianças elas vão se desenvolver muito mais e vão entrar no propósito de vida com muito mais rapidez. Nós aprendemos a vir para cá e olhar o que está dando certo no momento. Você já parou que a gente faz o contrário? A gente vem para cá quando começamos ali o nosso tempo de, digamos, de escola, adolescência, e agora chega a idade de ir para um trabalho. A primeira coisa que as pessoas vão ver, que tipo de serviço elas vão entrar, é aquilo que está dando certo no momento, ou aquilo que dá dinheiro, né? Aquilo que dá dinheiro, e muitas vezes a pessoa vai por aquilo que dá dinheiro e vive uma vida, digamos, profissionalmente triste, sem conseguir se realizar. Por quê? Porque independente do que você foi enviado para fazer, você só vai encontrar realização se você estiver cumprindo a sua missão, o seu propósito de vida. E volto a dizer, a nossa missão sempre vai ser em ajudar o próximo. Como eu sempre digo, o padeiro está cumprindo a sua missão. Ele está servindo muitas pessoas. O pedreiro está cumprindo a sua missão. Ele está fazendo e está servindo muitas pessoas. O médico está cumprindo a sua missão, porque ele está fazendo e servindo muitas pessoas. E assim, querido, todas as profissões. Agora eu quero que você entenda algo, tá? Aqui começa uma didática profética de ensino para você.
Agora, lá no reino espiritual, não é escrito assim, tá? Vai facilitar para muita gente agora, tá? Preste atenção se você está em dúvida em relação ao seu propósito de vida. Ah, eu estou fazendo tal coisa, mas eu não gosto muito disso, mas diz que é a minha missão, eu tenho que fazer. Então aqui você já vai ser liberto. Lá no céu não tem especificamente assim, fulano vai ser o médico. Lá no céu não tem especificamente assim, o fulano vai ser um professor. Entenda que lá existe missão, lá não existe a chamada profissão, existe missão. E lá no céu, o que vai ter para o médico, por exemplo, é o seguinte: ele vai para a terra para ser um curador, ou seja, alguém que vai ser ministro de cura, alguém que vai ministrar cura. Ele vem para curar a humanidade. E dentro da missão de ser um curador, eu vou usar esse termo, queridos, porque quem cura é curador, tá? Não é só a pessoa lá do espiritismo que é chamado de curador, não. Todos os que têm ministério de cura são curador. Então lá no céu é registrado que a pessoa veio para ajudar na cura da humanidade. Agora, chegando aqui, ela pode escolher de que maneira ela vai exercer essa missão. Então eu creio que agora já está ficando um pouco mais fácil para você identificar a questão de missão e propósito. Se a pessoa veio para curar, né? Se a pessoa veio para curar aqui na Terra, ela pode escolher como que ela vai ministrar essa cura. Existem N alternativas para a pessoa escolher. Ela pode escolher ser um médico. Ela pode escolher ser um ministro que vai ministrar a unção de cura. Ela pode trabalhar com curas naturais. Ela pode trabalhar com cura energética. Existe aí uma vastidão de frentes de serviço para alguém que foi enviado para a Terra para ajudar na cura da humanidade. Você está entendendo? Obviamente que dentro de você vai queimar a questão da cura. A pessoa que foi enviado para curar aqui, ela tem dentro dela esse fogo que arde para ajudar nas pessoas. Ela vê um enfermo, ela se compadece, certo? Ela vê um doente, o coração dela se move. Agora, ela vai aqui dentro do plano físico agora encontrar uma frente de serviço. Ela pode colocar um consultório, ela pode trabalhar na rede pública, ela pode trabalhar num hospital privado, ela pode trabalhar numa igreja ministrando cura, ela pode pegar um consultório e colocar uma clínica para fazer curas terapêuticas, curas naturais, e aí você pode escolher. Tá entendendo? Digamos que alguém veio aqui para a Terra para ajudar, digamos, na questão de habitação, por exemplo. Aí ela pode escolher no ramo da habitação o que ela vai fazer. Tem um monte de coisa. Então isso é só para aliviar a sua consciência no sentido de missão. Vamos pegar uma outra frente de serviço. A pessoa que vem com o dom do ensino. Eu já contei essa história aqui, que a questão do ensino sempre esteve dentro de mim. Contanto que quando eu estava na escola, eu disse assim, eu quero ser igual a minha professora, eu vou ser professora. Por que eu disse que eu ia ser professora? Porque a única coisa que eu conhecia na época, eu cresci, né, até eu saí do colégio, que eu sabia sobre ensino, era o que eu via a minha professora fazer. Então por isso eu disse, eu vou ser uma professora. Porque a sociedade, ela apresentou para mim que aquele que ensina é um professor. Só que eu fui, né? Como eu não sabia ao certo
aquilo que estava como missão, eu fui, né? Fiz cursos para ser professora. Só que eu fiquei 2 anos e eu vi que não era aquilo que eu queria. Esse é o motivo porque muitas vezes alguém vai para fazer uma missão, mas fica por um tempo e vê que não é aquilo. E tem alguns que ficam a vida toda fazendo uma missão que não é aquela. Insatisfeito, não preenche o interior, porque na verdade a gente precisa ver o que está dentro de nós e o que vai fluir em liberdade. Agora, quem veio, por exemplo, para ser, na verdade, para ensinar, ele vai desde criança já. Se alguém tem dentro de si um talento para ensinar outras pessoas, você vai perceber que essa criança, desde pequeno, ela já se destaca no grupo. Ela ensina as outras crianças naquilo que ela aprendeu. E já começa a se desenvolver isso. Agora, dentro da área de ensino, você também vai encontrar uma vastidão de áreas. Porque pode sim ser o professor que vai estudar, que vai lecionar na escola pública, na faculdade. Mas pode ser aquele que ensina a palavra. Pode ser aquele que ensina um curso técnico. Pode ser aquele que ensina uma habilidade. Pode ser aquele que vai ensinar de várias maneiras. Então, eu vejo assim para você. Lá no céu não tem o nome de profissões. Mesmo porque todas essas profissões foram nós, seres humanos, que criamos. Mas lá no céu vai ter uma missão. E a sua missão pode estar relacionada à cura, pode estar relacionada ao ensino, pode ser relacionada a ser um libertador. O fato é que toda missão tem um único objetivo: ajudar o próximo. Toda missão tem um único objetivo: servir. É por isso que a Bíblia fala sobre o serviço. O Filho do Homem veio para servir. Obviamente que nós somos servidos também, mas o nosso foco tem que estar em servir. O próprio Jesus, ele falou sobre isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a gente percebe que isso é o que acontece. É dando que se recebe, disse Jesus. É dando que se recebe. Amém? Fazendo uma pausa aí agora. Quantos aí já identificaram qual é a sua habilidade, qual é o seu dom, qual o seu talento, mas ainda não sabe como desenvolver isso? Quero ver alguém escrevendo ali para nós. Quem aí sabe que veio para ser um libertador, por exemplo? Tem alguém aí? Aí, querido, falando de libertador, vamos pegar a palavra libertador enquanto vocês estão escrevendo ali. Quem veio para ser libertador, tem várias maneiras também da pessoa desenvolver a missão de libertador. Por quê? Porque o libertador, ele pode libertar pela unção, pelo poder, mas ele pode libertar pelo conhecimento também. Você vai ver, por exemplo, aquele que fez que libertou os escravos lá. Eu não me lembro o nome dele agora. Ele foi um libertador. Sempre quando alguém ajuda as pessoas a ser liberta da ignorância, seja prisão física, seja prisão emocional, seja prisão sentimental, ou seja prisão espiritual, é um libertador. Carlos André, você sente que é um libertador? A irmã Silvia Rodrigues, não sei a minha missão. Amado, o que você gosta de fazer e que você faz naturalmente? Tá? O que você gosta de fazer e você faz naturalmente? Você faz com excelência? Você ama fazer? Tá? Essa é a sua missão. Elisbeth, pastoral ensino, tem um pouco de Moisés também.
E interessante, né, pastora Elisbeth? Você vai perceber que você pode fazer isso aqui de várias maneiras. Não existe um método. Você pode escolher como cumprir a sua missão. Pastora Thaís, falar de Deus. Aleluia. Denise Alves, eu amo na área de intercessão. Esse também é um serviço ao próximo. Por quê? A intercessão está muito ligada com o ministério profético, tá? Para quem não sabe, a intercessão é uma frente de serviço do ministério profético. Danilo, acredita que sou um curador. Pois é, aí agora você está encontrando como desenvolver esse ofício, né? Essa missão. Deixa eu ver mais aqui, para depois a gente dar continuidade. Paula Morim, tá passando muito rápido aqui. Cura e libertação, mas não sei como desenvolver. Pois é, amada, se você gostar do ensino, você pode fazer as duas coisas através do ensino, tá? A cura e a libertação pode ser através da medicina. Tem a medicina tradicional, tem medicina só no ramo da medicina. Medicina tradicional, medicina química, né? Medicina terapêutica. Aí tem a cura através da unção, tem a cura através da energia, e tem também a cura através do conhecimento, tá? O conhecimento pode abranger tanto a área da cura quanto a área da libertação. Nesse tempo, Deus está usando muito conhecimento para trazer cura e libertação para a humanidade. Tá, Paula? Francis Abreu, quanto eu oro, pessoas são curadas e libertas. Olha aí, a cura através do dom, né? Fabiana e Doimo, libertador e cura. Deus seja louvado por isso. E interessante que vocês vão perceber uma coisa, né? Mesmo o libertador e o ministro de cura, eles não fluem igual. Cada um tem a sua maneira. Cada um ministra a cura de um jeito. É uma variedade. Maria de Lourdes, eu sou da intercessão. Jane Barros, amo aconselhar e ensinar. Conselheira, servindo a humanidade. Jane, cura. Francis Abreu, precisa desenvolver. Amém. Silvana, espalhar o evangelho. Aqui está mais ligado para o evangelismo, né? Para missionário, espalhar o evangelho é a função de um evangelista. Madalena Barques, cuidar de pessoas. Libertar e interceder. Deixa eu passar aqui porque está travando. Cuidar de pessoas, libertar, intercessão, ensino com crianças e adolescentes. Maravilha, Está desenvolvendo aí a sua missão. Libertação, intercessão e ensino. Deus seja louvado. Osanira, intercessão. Que o povo aqui do nosso espaço aqui é quase todos na área de missão no evangelismo, né? A ver com o eclesiástico. Ederson e Ju, amo o trabalho de libertação e de intercessão. Odilza, o que toca no meu coração é a capelania, fiz o curso. Aleluia. Na área de hospital, né? Intercessão, Thaís Rezende, amo também meu chamado de profeta e também ajudar as pessoas. Aleluia. O chamado profético, né? O chamado profético tem várias frentes de serviço. O profeta em si, aí você vai ver que lá no céu tem o chamado profético, né? Agora, dentro do chamado profético, existe várias frentes de serviço.
Até então as pessoas não sabiam disso, né? Mas está sendo redescoberto novamente. Porque o profeta ele ficou sendo conhecido como aquele que traz revelação. Mas vai muito além disso. O chamado profético aí a gente tem inclusive estudos dentro da mentoria profética, onde a gente fala das frentes de serviços do profético. E uma delas é o libertador, né? Fátima, libertação através do aconselhamento. Olha aí, ó, que coisa linda. Quem disse que a libertação acontece só através da unção? Acontece através da unção, através do poder de Deus, mas a libertação acontece através de aconselhamento, acontece através de ensino, né? Às vezes a pessoa está ali num perrengue, um aconselhamento ou um ensino, a pessoa é liberta. Olívia Matilda, oração por cura. Hoje orei por cura e libertação e a pessoa liberou perdão. Chorou muito e ficou liberta. Olha aí, ó. Márcia, chamado de profeta. Estou aprendendo. Aleluia. É uma geração profética. Osanira, cura através da intercessão. Lenilda, boa noite, profetiza. Boa noite, amada. Vanderlei Oliveira, estou travado, não faço nenhuma coisa e nem outra. Precisa descobrir aquilo que queima no teu coração, tá? Para ser destravado aí. Marlon, o Senhor falou comigo uma vez no monte que me chamou por profeta e me levará às nações para curar os enfermos e libertar os cativos. Aleluia. Amém, queridos? A gente precisa entender que aqui nós estamos dentro de um espaço que é basicamente, né, de pessoas que trabalham na área eclesiástica. Né? Mas você vai perceber que lá em Israel era uma tribo que trabalhava exclusivamente na área eclesiástica, no templo. O restante trabalhava em outras coisas. E isso compunha, né, o reino de Deus. Hoje, a mesma coisa, queridos. Às vezes a pessoa acha que só está servindo a Deus aquele que tem um ofício eclesiástico. Muito pelo contrário. Todos estão servindo a Deus. Todos estão servindo no reino. Porém, cada um dentro da sua chamada. Cada um dentro daquilo que foi chamado para fazer. Porque o trabalho eclesiástico daqueles que têm uma missão vai estar ali fazendo a parte espiritual. Mas todos estão servindo no reino. Né? O reino de Deus, ele trabalha muito na visão dos reinos aqui da terra também. Por quê? Porque se nós estamos sobre um altar ministrando a palavra, mas aquele que está lá varrendo a rua também está servindo no reino. Aquele que está ali construindo uma casa também está servindo no reino. Por quê? Porque servir diz respeito a servir o próximo. Pessoas que me procuram para aconselhamento, mas o que Deus me move, vou confiando nele. Amém. Louvado seja Deus. Seja liberta, Ana Maria. Só receber a libertação e fechar. Essa brecha está fechada aí, né? Mudar a história aí, em nome de Jesus. Por que a gente fez essa didática aqui, queridos? Para você entender. O que você precisa entender é a sua missão matriz. Por quê? As pessoas elas têm muito assim, eu vim para ser libertador. Tá? Aí dentro do ministério que ela congrega, existe uma única maneira de se atuar como libertador. E de repente você não tem oportunidade de fazer do jeito que o ministério ali está propondo. Mas você tem dentro do teu coração outras maneiras de fazer o seu ministério acontecer. Profeta Márcia, é muito lindo todos servindo no reino. Exatamente, o que seria de nós se não tivéssemos o padeiro, o pedreiro,
o médico, o motorista. O que seria de nós se nós não tivéssemos a multiforme graça e sabedoria de Deus para colocar pessoas, né, dentro, digamos, de todo o segmento da sociedade? Já pensou, como diz o apóstolo Paulo, né? Se todos fossem mão, o que seria do pé? Se todos fossem ouvido, o que seria da boca? Ele estava falando exatamente dessa diversidade. Cada um foi colocado no corpo segundo o dom que lhe foi concedido. Certo? Agora, como você vai ajustando isso dentro de você? Como eu iniciei no início falando, só você sabe qual é a sua missão. Deus vai usar pessoas para confirmar, mas o seu chamado está dentro de você. Certo? O teu chamado está dentro de você. Agora, para quem está em dúvida, você já sabe que você foi enviado para cá para cumprir algo, mas você não tem certeza. Ou você sabe que você veio para curar, né? Veio para ajudar no processo de cura, veio para ajudar no processo de libertação, veio para trazer conhecimento, mas você não sabe ainda aonde atuar. Como que você vai aprimorar esse conhecimento? Passando tempo com Deus. Queridos, para quem não sabe, a sua missão, ela acende aqui, ó. A sua missão, quando você fala dela, queima aqui dentro do seu peito, dentro do teu ser. A sua missão, quando você fecha os seus olhos e você se conecta com o Pai, ela vai acender aqui, ó, ela vai sinalizar para você. É algo que vai arder e vai queimar dentro do seu coração. E se você está precisando ainda, né, de definir com claridade para que lado você vai se mover, é no seu tempo de comunhão com Deus. Cada vez que você pensa na sua missão, o Pai ele vai começar a avolumar essa centelha divina que está dentro de você. Eu diria que aquilo que está registrado lá no céu, o livro da vida, o qual o salmista diz que os nossos dias foram todos eles escritos, escrito quando nenhum deles ainda havia. Isso está nos Salmos. No livro do Senhor foram escritos todos os teus dias, e cada um deles pré-ordenado, quando você nem tinha descido aqui nesse plano ainda. Agora, no livro do Senhor foi escrito. Não é no livro da igreja, não é no livro lá do Palácio do Planalto, não é no livro aqui da terra, é no livro do Senhor. Agora, a mesma cópia desse livro está dentro de você. Queridos, quando a Bíblia diz que os nossos dias foram todos eles escritos e pré-ordenados, peguem essa palavra. Todos os nossos dias de existência aqui na terra foram escritos e pré-ordenados quando nenhum deles ainda havia. Agora, quando nós vamos para a nova aliança, diz que Deus fez obras para que de antemão a gente caminhe nelas. Deus tem obras prontas para que a gente caminhe nelas. Sabe por que a gente vive em confusão? Eu vou pedir que alguém que está aí no Pastor Emília, por gentileza, a Lenilda passou uma mensagem aqui, se você puder orar ali, eu agradeço, tá? Obrigado, Lenilda, por ter compartilhado. Deus abençoe vossa vida, tá? Então entenda o seguinte, existe um livro que fala sobre os nossos dias aqui, e Deus tem obras prontas para que a gente ande nelas. Sabe por que a confusão que se dá na vida das pessoas, e muitas vezes elas não sabem para que lado ir? É exatamente porque estão desalinhadas com os céus.
estão vivendo aqui, mas estão vivendo fora do alinhamento de reino. Quando você desceu aqui, né, foi no dia certo que Deus pré-ordenou. E o dia da sua partida também já está escrito, já está pré-ordenado. Agora, existe uma linha que liga você ao céu, e essa linha está dentro de você. Estou falando de uma forma didática, porque é uma frequência espiritual, que se você andar nela, você vai andar, simplesmente andar de uma forma que não vai ser pesado. Agora, como o ser humano ele saiu desse alinhamento, aí reside toda a confusão. Por quê? Porque às vezes você vai estar aqui em 2021 fisicamente, mas a tua alma pode estar presa num evento do passado. Aí começa o desajustes. Vou fazer uma didática aqui para vocês entenderem como funcionam as coisas. Eu falei nas aulas anteriores que você é um ser espiritual, certo? Falei que você é filho de Deus. E falei que você carrega a natureza espiritual. E a natureza espiritual, ela governa a natureza física. Ela governa o mundo físico. Tá? Alguém ali me ajudando falou exatamente isso, desalinhamento, né? Isso. Exatamente isso, desalinhamento. A gente precisa, eu falo muito sobre alinhamento, queridos. Quem trabalha junto comigo e anda comigo no meu ministério, eu acho que eles até já estão enjoados, né, de ouvir eu falar isso. Quando eu vejo que qualquer coisa está desajustada dentro do ministério, eu falo, tem que fazer alinhamento, tem que fazer alinhamento. Agora, esse alinhamento, ele precisa ser feito por nós. Porque é o seu chamado, tá, Carmen? É o seu chamado, por isso que você sente. Então, o alinhamento, ele precisa ser feito, às vezes na família, ele precisa ser feito no ministério, mas ele precisa ser feito entre nós e Deus. Eu chamo isso de alinhamento de reino ou alinhamento espiritual. Você precisa estar atualizado no tempo e no espaço, na missão e no propósito. Existe um tempo certo, existe um ambiente certo para que você venha cumprir uma missão específica. Certo? É um ajuste que precisa acontecer. Se você alinhar com Deus, se você estiver alinhado espiritualmente, você vai perceber que a tua vida ela vai fluir com naturalidade. Então não se preocupe quando a sua vida não está dando certo, não se preocupe, não se bata. Eu aprendi uma coisa, que quando algo não está dando certo, é o momento de nós pararmos e nos realinharmos com Deus. E muitas vezes esse realinhamento, ele acontece quando você para. E quando você pede, Deus, me coloca de novamente no plumo, porque eu não estou conseguindo me achar. Aí, Deus ele passa um reset na sua vida, uma borracha, e ele traz você para o dia de hoje, para o tempo presente. Porque a vida só acontece no agora. A vida não acontece no passado e a vida não acontece no futuro. A vida acontece no agora. Amém? Agora vamos colocar em prática algumas coisas. Você é um ser espiritual. Como ser espiritual, você funciona como Deus funciona. Como ser espiritual, você tem o poder, você tem a capacidade, você tem os dons e você tem a sua missão. Como ser espiritual, você tem a matéria-prima, você tem tudo o que você precisa para você desenvolver a sua vida aqui na Terra. Certo? Agora, nós frisamos a natureza espiritual pelo seguinte, porque você vai ter a paternidade, você vai ter a provisão, você vai ter tudo o que você precisa para desenvolver o seu chamado aqui, no entendimento de que você é um filho de Deus. Porém,
você ainda permanece num corpo físico. Por quê? Porque o seu corpo físico é o veículo e é o ponto de manifestação aqui na Terra. O mal é que muitas vezes as pessoas, elas frisam ou muito a parte física, aí se prende no materialismo, ou outros se prendem na questão espiritual. Não tem como você desenvolver nada aqui na Terra sem a sua natureza humana, querido. Você só consegue manifestar algo aqui na Terra se você tem consciência que toda a provisão, todo o poder, toda a matéria-prima, toda a capacidade reside no teu espírito. Porém, a sua natureza humana é que vai manifestar aqui na Terra. Você é Terra exatamente para você ter uma conexão com a Terra. Quando se trata de espiritualidade, nós estamos falando do quê? De ar, de vento, de fogo. Mas quando se fala de humano, nós estamos falando de água e nós estamos falando de terra. Por mais que nós somos seres espirituais, mas é na terra que nós desenvolvemos o nosso chamado. E você vai entender o porquê que você é terra e porquê que você é água. Queridos, é muito lindo quando a gente entende isso. O nosso corpo é terra porque nós temos uma conexão com a terra. O nosso corpo, ele é água porque nós temos uma conexão com a água. Aí você vai entender algo. Preste atenção nisso que eu vou falar. Estou liberando chaves espirituais aqui tremendas para vocês. Preste atenção nisso. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, primeiro ele chamou o elemento espiritual. Ele viu que era trevas e disse, haja luz, e houve luz. Deus estava trazendo a matéria-prima espiritual, a luz criativa. Ele estava trazendo a luz criativa. E Deus ele começou a criar as coisas, cada um no seu habitat. Fez os luzeiros. Só que quando ele foi manifestar aqui no mundo físico, você percebe algo. Deus deu ordem para a terra produzir. Deus deu ordem para a água produzir. Está entendendo? Então você percebe o porquê que você, sendo um ser espiritual, você habita num corpo físico. E o seu corpo físico tem o elemento terra. E o seu corpo físico tem o elemento água. Por quê? Porque por mais que você é um ser espiritual, você vai manifestar sua missão na dimensão física. E essa dimensão física tem a ver com os elementos. Você não pode viver uma vida suspenso no ar. Por mais que você é um ser espiritual, aí você percebe que as pessoas que são seres espirituais e que focam só na parte espiritual, elas entram num colapso emocional. Porque por mais que você é um ser espiritual, mas você ainda está na terra. A sua base é a terra, os seus pés estão na terra. Aí você vai entender por que Deus também fala que o céu é o trono dele, mas a terra é o estrado dos pés. A base está aqui na terra. E na verdade a gente só consegue manifestar as coisas aqui e ter um estilo de vida produtivo é quando você tem equilíbrio entre as duas naturezas. Você sabia que você é um ser espiritual? Você sabe disso? Você sabe que você também é um ser humano? Você tem a natureza divina, mas você tem a natureza humana. E o sucesso reside exatamente em saber administrar as duas naturezas. As pessoas elas vivem em desequilíbrio exatamente por quê? Porque ou elas focam demais na natureza humana e se sentem miseráveis, ou alguns se sentem super-heróis porque focam muito na questão espiritual.
O sucesso reside no equilíbrio. Você precisa estar com os pés na terra, mas os seus olhos nos céus. Você entende isso? Existe um louvor que canta dessa maneira: com os pés na terra e os olhos nos céus, eu vou seguindo. Se você entender essa chave que eu estou liberando aqui, você vai ser um ser espiritual de autoridade, de domínio, e você vai produzir muito sobre a terra. Porque é por isso que Deus te deu um corpo físico, e os elementos que Deus usou para fazer o teu corpo físico tem tudo a ver com manifestação. Tem tudo a ver com conexão. Estou dando uma chave também para que você resolva a questão dos desequilíbrios emocionais. Você precisa ter contato com Deus? Sim. Mas você precisa ter conexão com a terra. Dentro do seu ser espiritual está o poder, está a unção, está a sabedoria, está o conhecimento, está a matéria-prima do céu. Agora, tudo isso precisa passar pelo seu intelecto, seu pensamento, pensando alinhado com o céu. Para quê? Para sair pela tua boca e profetizar para a terra. Certo? Equilíbrio. Agora vamos para a última parte do ensino de hoje. Vamos para a última parte do ensino de hoje. Amados, a nossa missão, ela é colocada dentro de nós como um sonho. Todos nós carregamos um sonho. Todos nós carregamos um sonho. Esse sonho diz respeito à nossa missão, nosso propósito de vida. E dentro desse sonho, além da execução, existe também a materialização de algumas coisas. Por quê? Porque para você cumprir o seu sonho, você vai ter que materializar algumas coisas aqui na Terra. Agora, para você conseguir desenvolver a sua missão, que você recebeu ela na forma de um sonho, queridos, esse sonho ele pode acontecer de várias maneiras. Pode ser como José, que recebeu realmente um sonho aos 17 anos de idade, de que ele ia governar, né? Olha como José recebeu a missão. Aqui é que está o segredo. Deus não disse para José: ó José, você vai sentar lá no trono de Faraó. Deus não disse isso. Ele recebeu um sonho que a missão dele diz respeito a governo. Certo? Essa era a missão de José, governo. Deus disse assim: tu está aqui, meu filho, e tu vai chegar a governar. Agora Deus também não disse que tipo de governo, aonde seria o governo, como seria o governo. Deus só deu a missão, né, e o destino final. Agora você percebe tudo que José passou na vida dele para chegar à missão. Agora, aqui é que está o segredo para você não pular processo. Tudo que José passou era treinamento. O treinamento de José para se assentar-se no trono do Egito não foi numa universidade. O que gerou a unção para José ser governador do Egito não foi as universidades. Não foi as escolas técnicas. O que gerou a unção para José ter autoridade de governo foi tudo que José passou, foi o processo de vida. Foram as provas. Então aquilo que você chama de prova, Deus chama de treinamento. Vou repetir. Aquilo que você chama de prova, Deus chama de treinamento. Pega essa chave. Pega essa chave para você.
Aquilo que você chama de prova, Deus chama de treinamento. Amém? E interessante que é o nosso processo que gera a unção para nós cumprirmos a missão. Se você pular os processos, você não vai gerar a unção. Mesmo o médico, queridos, que faz a faculdade, mesmo o médico que faz uma faculdade, se ele não tiver o dom, se ele não tiver a vocação, só o curso não vai manter ele lá. Ele não vai desenvolver o chamado de medicina dele. Tá entendendo? Agora, dando continuidade. Isso aí mesmo, tudo coopera para o nosso bem, até mesmo aquilo que nós não sabemos, né? Tudo está cooperando para a nossa missão, para o nosso propósito de vida. Então, queridos, aquilo que você recebe num sonho, não pode ficar no sonho. Se você tiver um sonho na sua vida, seja ele um sonho de missão ou seja um sonho pessoal, porque você pode ter o sonho de missão, mas você pode ter sonhos pessoais também. A Bíblia diz assim que se nós nos agradarmos do Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Então, como filho de Deus, você pode ter sonhos pessoais. Só que os teus sonhos pessoais não podem matar os sonhos que Deus sonhou para você. Você pode sim, enquanto está nessa terra, ter os seus sonhos, trazer à existência os seus sonhos, mas os seus sonhos precisam estar dentro dos sonhos de Deus. Não vão atrapalhar, não vão colidir. Os seus sonhos não podem impedir a sua missão. Agora vamos dar alguns passos aqui para você que não está conseguindo. Se você tiver papel e caneta, agora você pegue. Você tem um sonho. Pode ser o sonho de Deus na tua vida e pode ser o teu sonho pessoal também. Os dois vai ter o mesmo segmento. A diferença é que o sonho de Deus você precisa planejar junto com Ele. O seu sonho só vai virar realidade se você tiver um projeto. Então, o seu sonho precisa sair do mundo espiritual e vir para a terra na forma de um projeto, primeiramente. Assim como um engenheiro, digamos que alguém tem o sonho de construir uma casa. Se a pessoa ficar ali no sonho, eu quero construir uma casa, eu preciso construir uma casa. Mas se ela não contratar um engenheiro para fazer uma planta, um projeto, esse sonho não vai virar realidade. Então, os nossos sonhos, eles precisam sair do mundo dos sonhos e adentrar no mundo físico através de um projeto. Você quer que as coisas dê certo na tua vida? Pegue todos os seus sonhos e transforme eles em projeto. Anote isso. E vou dizer uma coisa. A tua vida não pode ser levada pelo vento. Você precisa ter propósitos, projetos bem definidos. Se você não tiver projetos e propósitos bem definidos, corre o risco da sua vida passar e você não realizar nada. Lembre-se de uma coisa. Não é o dinheiro em si que compra ou que traz à existência as coisas aqui na terra. Preste atenção nisso. O dinheiro é apenas uma moeda de troca. O que traz à existência as coisas aqui na terra é a energia espiritual, é o poder espiritual.
tudo aqui na terra se materializa através do poder espiritual, também chamada de energia espiritual. O dinheiro é a materialização de uma energia espiritual. Eu quero que você escreva, né? Porque na grande maioria das vezes, os sonhos das pessoas não saem do mundo dos sonhos por causa do tal do dinheiro. Agora eu vou quebrar o paradigma de quem diz que ter dinheiro é pecado. O dinheiro nada mais é do que a materialização de uma energia espiritual. Certo? E como que isso vem para o mundo físico? Aqui, ó. Mente. Tudo no mundo físico é resultado de um poder espiritual que se materializou. Queridos, quando eu falar poder, quando eu falar energia, é a mesma coisa, tá? É a mesma movimentação. Energia é a matéria-prima que Deus te dá para você produzir as coisas aqui na Terra. Quando você, como ser espiritual, recebe do papai lá, você não recebe dólar, você não recebe real, você não recebe euro. Lá do papai, você recebe a energia espiritual, que você precisa saber transicionar ela para o mundo físico. Então, se você tem um sonho, o processo de materialização do teu sonho começa pelo projeto. Ah, apóstolo, eu preciso pagar para alguém fazer um projeto? Não, querido. Esse projeto pode ser simplesmente um caderninho. Eu volto a dizer, um caderno limpo, porque a escrita, o desenho carrega energia. Então, quando você vai fazer um projeto, você tem que pegar um caderno com folhas limpas. Você pode desenhar lá a sua casa e escrever bem específico, tá? Quando você for fazer o teu projeto, se você quer uma casa, volto a dizer, o processo de materialização começa pelo projeto. Você recebeu do Pai a energia. E às vezes você vai ter visão lá no mundo espiritual, de casa, de carro, que tudo que o Pai já liberou, tá lá liberado. Quantos aqui na live agora, ouvindo a minha voz, que já tiveram visões dos seus sonhos, que já viram no mundo espiritual, né? Viram há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, tá lá, mas você não consegue trazer aqui para o mundo físico. Sabe por que você não consegue trazer? Porque você não tem um projeto. O primeiro passo de transição do mundo espiritual para o mundo físico é um projeto. E se você quer apressar o seu projeto, tenha ele bem definido. Você precisa especificar. Porque dentro do conhecimento espiritual, conforme diz Tiago, pedi, mas pedes mal. Se você chegar para Deus, Deus me abençoa, Deus vai olhar do céu e vai dizer assim, mas ô filhinho, já te abençoei. Fostes abençoado, eu já te abençoei. Se você chegar, por exemplo, uma criança chegar para o pai e dizer assim, ô pai, me abençoa, está abençoado, meu filho. Agora você como filho de Deus, com natureza espiritual, você chegar para o pai vai dizer a mesma coisa. Pai, me abençoa. Filho, eu já te abençoei. Papai já te deu o poder espiritual. Queridos, eu repito, até que um dia a igreja vai entender. Eu estou trazendo conhecimento profético para vocês. Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede
Aleluia! Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que você pede, conforme o poder dele em que você opera. O poder dele está livre, o poder dele está fluindo em você, só que você precisa pegar esse poder para materializar as coisas boas. Você precisa pegar esse poder para materializar os seus sonhos. O fato é que as pessoas têm o poder de Deus, que Deus está dizendo: ô filho, eu posso fazer. Mas a pessoa está fazendo o quê? Está pegando aquele poder para produzir desgraça, para produzir miséria. Por quê? Aquilo que você fala materializa, aquilo que você pensa vem à existência. Agora, se você pegar, queridos, tem tanta chave bíblica. Até para Jesus vir nesse mundo teve um processo em que o ser humano participou. Se para o Filho de Deus vir nesse mundo teve um processo que Maria participou, que José participou, que dirá os seus sonhos, querido? Apóstolo, sim. A Bíblia diz que quando o anjo veio para Maria, falou: Maria, de ti vai nascer o Salvador. Primeira coisa que Maria fez, ficava meditando. Queridos, quando eu falo em meditação, é isso, é para limpar o lixo, para que o sonho de Deus fique visível na sua mente. Maria meditava: como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Maria meditava. Quando Maria estava meditando, querida, ela estava transicionando aquele projeto que Deus tinha na vida dela de ser mãe do Salvador. Ela estava trazendo do mundo espiritual para o mundo físico. A partir do momento que você começar a meditar nos sonhos que Deus depositou dentro de você, não como algo difícil, não como algo impossível, não como algo como dizendo assim, não vai acontecer. A partir do momento que você começar a meditar: Senhor, eu entendi o sonho que o Senhor tem na minha vida, eu entendi a missão e o propósito que o Senhor tem na minha vida, eu não sei como vai ser, mas eu estou aqui meditando. Na meditação vai vir os insights, na meditação vai vir a inspiração, na meditação vai vir a revelação. É na hora que você está meditando que as revelações do projeto começam a vir para você. E a meditação nada mais é do que um processo de transição. Quando você está meditando, você está gerando a unção. Quando você está meditando, você está sustentando a unção. Quando você está meditando, você está trazendo para cá aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Por isso que Paulo diz: pensai nas coisas do alto, falai nas coisas do alto, senti as coisas do alto. Aleluia. Às vezes você tem um sonho, não precisa o mundo inteiro saber. Basta você e Deus saber, queridos. E as pessoas que vão te ajudar no processo desse sonho. O projeto passa uma outra orientação. Estabeleça os seus projetos. Se é uma casa, faça o projeto da casa. Se é um carro, cole lá o desenho do carro que você quer, o modelo, a cor, o ano. Seja específico com detalhes. Eu quero esse carro, eu quero essa cor, eu quero essa marca, esse modelo. Você pode escrever num caderno, mas você pode também fazer lá um mural e colocar todos os seus sonhos. Coloca lá um mural e coloque todos os seus sonhos nesse mural. Cole desenho de carro, cole desenho de casa.
Esse é o primeiro passo. Agora, queridos, também, não pode ficar no projeto, né? Você é responsável pela manifestação dos seus sonhos. O sonho está no mundo espiritual. O projeto significa que você já trouxe para o mundo físico. A partir do momento que você tem o projeto, você precisa ter também um plano de ação. Coloca lá no teu caderninho, plano de ação. E isso, queridos, vale para sonhos pessoais, isso vale para ministério, isso vale para quem quer ter uma empresa. O fato é que as pessoas, elas vivem no mundo do imediatismo. Elas têm um sonho hoje, amanhã elas querem ter esse sonho pronto. Eu vou lembrar você de uma coisa. José teve um sonho e isso foi a vida dele. A partir do momento que você tem um sonho, você estabelece um projeto. A partir desse projeto, estabeleça um plano de ação. E a partir do momento que você tiver um plano de ação, você vai ter algo para andar todos os dias. Sonho, projeto, plano de ação. A partir do plano de ação, você precisa ter outra coisa: foco e disciplina. Foco e disciplina diz respeito a canalizar o potencial que Deus deu para você. Canalizar a energia espiritual. A energia espiritual que você carrega foi dada para o Pai. A unção que você carrega foi dada pelo Pai para você cumprir o seu propósito de vida, para você cumprir a sua missão. Você não pode ficar desperdiçando o seu maior tesouro. O seu maior tesouro é a potência espiritual que Deus colocou dentro de você. O tesouro não está fora, o tesouro está dentro para você manifestar ele externamente. Então, quando eu falo de matéria-prima, eu estou falando desse poder que Deus depositou dentro de cada um de nós. Agora, essa potência que está dentro de você, se você desperdiçar ela, se você usar ela para fins que não é o seu propósito de vida, você está jogando fora. Queridos, o que tem mais valor para você desenvolver o seu chamado é o poder de Deus que está dentro de você, a energia espiritual e o tempo. É isso que vai produzir as coisas aqui na Terra. Você não precisa necessariamente de algo físico. Por quê? Porque o poder espiritual unido ao tempo é que vai produzir os resultados no mundo físico. Está entendendo? O que você precisa é alinhar tempo, espaço e canalizar esse poder para você manifestar a sua missão aqui na Terra. Se você souber canalizar de forma correta, aí vem a questão, né? Nós não podemos desperdiçar aquilo que para Deus é um tesouro. Então, volto a dizer, sonhos que você precisa definir os teus sonhos. Se você hoje começar algo e amanhã você mudar, você já perdeu tempo aí. Você vai entender por que Jesus cumpriu o ministério dele de uma forma tão rápida e tão excelente. Jesus foi preciso, ele não desperdiçou o potencial dele e ele também não desperdiçou tempo. Por isso que ele cumpriu o propósito de vida dele com rapidez. E você precisa trabalhar como Deus trabalha. Você precisa entender que você está aqui na Terra
e foi enviado exatamente para manifestar o seu propósito de vida. Eu quero ler um versículo que está em Isaías, melhor dizendo, Jeremias 29. E Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os sonhos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, sonhos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aqui ele já fala dos planos que ele tem para nós, e ele já fala também do nosso encontro com ele. Quero aqui também ler um outro versículo, que é a maneira como você vai trabalhar. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Queridos, essa última parte do versículo tem tudo a ver com o profético. Então, quando nós fizemos uma aula aqui, o qual nós fizemos por várias vezes, a declaração, eu sou o profeta da minha existência, está falando exatamente da sua missão e do seu propósito de vida. Ser profeta da sua existência significa que você vai profetizar, você vai chamar à existência a sua missão. E a Bíblia está dizendo que Deus ele chama as coisas que não são como se fosse. Isso diz respeito à voz profética. Se você tem um sonho, isso está no mundo espiritual através de um sonho, você quer materializar isso, você tem que chamar isso para esse plano como se já fosse. A grande maioria das pessoas, depois de ter orado, depois de ter recebido uma palavra profética, elas continuam repetindo, eu vou ter, eu vou comprar, eu vou fazer. Se você tem um entendimento profético, você não vai dizer isso como se estivesse no futuro, porque no mundo espiritual não tem futuro. No mundo espiritual já existe. E se você é um ser espiritual, você já viu, você já sabe que existe. Então agora, você já sabe que aquilo já é realidade. A partir do momento que você sabe que aquilo já é realidade, você vai usar a mesma mentalidade de Deus. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então não é que você vai ter, você já tem. A partir do momento que você já acessou o sonho, você já tem o seu milagre. Você já tem a sua cura, você já tem a sua casa, você já tem o seu carro. Você só vai passar a agradecer. Lembra de Jesus quando ele fez a multiplicação dos pães? Queridos, aqui também tem todo um entendimento do que é ter a mente de um filho e do que é ter a mente meramente humana. Um dia eu vou fazer um estudo sobre a diferença da mente de um filho de Deus e a mente de um ser humano natural. Se vocês nunca notaram isso na Bíblia, comecem a catalogar as diferenças de como Jesus agia como filho e a mente de um ser humano natural. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Como, por exemplo, Jesus, quando ele foi orar pela multiplicação dos pães, na verdade a gente diz orar, mas você não vê Jesus orando. Você vê Jesus agradecendo. Se nós, como seres humanos naturais, nós fôssemos pegar 5 pães e 2 peixinhos na tentativa de multiplicar, nós íamos fazer o quê? Nós íamos ficar ali, Pai, eu sei que o Senhor pode, multiplica esse pão, faz isso, faz aquilo. Jesus, na mente de filho, ele não fez isso.
Ele só agradeceu. E qual foi o próximo passo? Ele repartiu. Começa a pegar esses códigos. Se você quer ter eficiência na sua vida, comece a usar a mentalidade de filho. Foi por isso que nós falamos tanto sobre a natureza espiritual. Foi por isso que nós falamos tanto sobre a natureza de um filho de Deus. Você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa estudar sobre as ações de Jesus e ver como Jesus se movia. Jesus não se comportou como nenhum outro ser humano. Ele veio nos mostrar o Pai, ele veio nos revelar o Pai. E ele veio também agir na consciência de filho para que a gente entendesse. Só que muitas vezes a gente vê Jesus em ação, mas a gente quer seguir o método religioso, que às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Jesus, na consciência de filho, ele não fazia, ele passava tempo de comunhão com o Pai. E depois, quando ele ia para público, você percebe que na grande maioria das vezes Jesus ou ele agradecia, ou ele liberava para as pessoas. No caso de cura, Jesus não orava. Ele só dizia para as pessoas receber a cura. Porque Jesus já sabia que no mundo espiritual aquilo já estava feito. Ele estava trazendo a existência. Ele estava pegando agora o poder espiritual que estava nele para trazer à existência o milagre. E assim foi na multiplicação dos pães. De uma outra vez, Jesus, ele falou assim: Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Mas eu digo isso para que eles creiam. A mente de um filho é: eu sei que o Pai sempre me ouve. Então, amados, sonho que se transforma em projeto, projeto que recebe um plano de ação. Você precisa ser específico naquilo que você vai materializar. Eu já contei a história aqui, mas apenas para vocês entenderem que funcionam. Eu fiquei tempo pedindo um carro e o carro estava no mundo espiritual pronto. De tanto que eu pedi e eu mudei ao longo do processo, que um dia o Pai me deu uma visão que tinha um monte de carro engarrafado no mundo espiritual e não chegava para mim. Por quê? Porque eu não estava sendo específica. Uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra, e depois eu mudava, e aquilo formou um trânsito espiritual, um bloqueio espiritual, e não chegava para mim, porque eu mesma criei esse bloqueio. Deus está dizendo que tem pessoas aí do outro lado, que têm se movido, que têm pedido coisa, e a exemplo do que eu fiz, tem coisas engarrafadas no mundo espiritual, travadas, porque você não tem sido específico. Entenda que quando você ora, você está movimentando uma energia espiritual, certo? Gerou, está pronto lá. Aí você não tem um projeto, você não tem um plano de ação, aquilo ficou lá parado. Aí você muda, demorou para chegar, eu vou mudar minha oração. Quantos são assim? E quando as coisas demoram para chegar, você muda a oração. Eu quero que você entenda uma coisa. No exato momento em que você orou, já aconteceu. Vou repetir e falo isso sem medo de errar. No exato momento que você orou, já é. Jesus falou isso. Se você orar e não duvidar no seu coração, credes que já recebeste. Crede que já recebeste. Só que você orou, já é. Aí você não tem um projeto. Você não transicionou do mundo espiritual para o mundo físico. Aquilo ficou lá, demorou para você, você foi, mudou a oração. Você gerou outra coisa. E tem lá um engarrafamento espiritual esperando você, porque você ativou uma energia. Isso que é ativação profética.
Aleluia, isso é lindo demais. Aí você vai dizer assim, tá, mas e por que Deus então não manifestou aquilo fisicamente para mim? Volto a te lembrar, Deus é Espírito. Ele te dá o poder dele. Você é um Espírito. E como Espírito você é filho de Deus. Você falou com o papai, papai liberou. Agora, é para isso que você está no corpo físico. Porque é essa junção das duas naturezas que faz a materialização. É quando a sua autoridade espiritual gera no mundo espiritual o poder, a energia criativa se movimenta, está gerado, está feito, já existe. Agora tem o teu corpo físico, que é a conexão com a terra, para trazer a existência no mundo físico. Você é o elo de ligação entre o céu e a terra. Aí quando você faz um projeto, você está transicionando. Quando você se movimenta num plano de ação, você está trazendo aquela energia para cá. Aí você dá ordem para a terra, produza. Existe um segredo profético, queridos, que você precisa dar ordem. Digamos que você quer fazer uma casa de madeira. Da onde vem a madeira? Da terra. Você precisa dar ordem para a terra produzir. Ah, mas não é Deus que dá, não. Deus deu autorização para você. Crescer e frutificar e multiplicar, e encher a terra e dominar sobre ela. Deus passou o cetro de autoridade para você. Deixa eu ler aqui. Nossa, tem um monte de comentários que passou voando ali, eu não consegui ler. Fátima Coutinho, eu tirei minha CNH e canalizei errado e o carro não veio. Tem que canalizar certo. Queridos, isso é tão certo, queridos. O poder de Deus vem para você e você tem que canalizar certo. Se você orou, vou pegar a caneta aqui. Se você orou, é só uma comparação, e pediu uma caneta com tampa preta, com tinta preta, e um dia o pai falou para mim, filha, o que eu vou cobrar dos meus filhos é exatamente como eles estão usando, aquilo que eles pediram. Se você pediu para o pai, eu quero uma caneta com tinta preta, com tampa preta, gerou lá no mundo espiritual, agora você precisa ter o quê? Um plano de ação para você trazer essa caneta à existência. Estou pegando algo bem fácil de vocês entenderem. Aí quando chega aqui, não, eu não quero caneta preta. Daqui a pouco você muda. Entendeu? É por isso que Tiago ele diz assim, ó, para a gente não cochear entre dois pensamentos. Para a gente ter uma oração certa, mas um plano de ação certo também. Uma coisa tem que estar interligada com a outra. Outra coisa que trava muito a vida dos crentes. Eu vou usar os crentes porque é o que nós estamos mais aqui ligados. Muitas vezes as pessoas na hora do aperto faz votos de tolo. A Bíblia chama de votos de tolo. O que é um voto de tolo? Na hora do aperto você diz assim, Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou semear na vida do fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um voto, e tu faz um monte de promessa. E depois, quando Deus libera, surgem outras necessidades e você vai fazer aquilo. Queridos, você primeiro está sendo infiel com você e você está sendo infiel com Deus. Por quê? Porque você pediu para Deus e você falou que ia fazer, não foi Deus que pediu. Então quando você pede algo para Deus, que você faz um voto, cumpra. Cumpra, porque senão você vai estar travando a sua própria vida. Não é Deus que está exigindo isso de você, é você que está prometendo para você mesmo. E tem pessoas que formam dívidas espirituais dessa maneira.
Shalom, irmã Mariane. Deus abençoe. E tem também nos sonhos pessoais. Eu digo que nos sonhos de Deus não tem como a gente fazer isso, porque os sonhos de Deus, a nossa missão de vida, o próprio nome já diz. A nossa missão vai nos acompanhar até que a gente conclua ela. Então isso está nas mãos do Senhor. Mas os seus sonhos pessoais, ou os propósitos no meio do projeto de Deus, você pode estabelecer metas e prazos. Por quê? Porque se você tem um plano de ação, você sabe canalizar a energia, o poder de Deus. Agora você tem metas. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Aí você calcula lá o seu salário. Eu posso economizar X quantia por mês. Aí você pode investir esse valor para que ele aumente. E você pode dizer: em 5 anos eu quero ter o meu carro. O fato é que as pessoas, elas querem um carro, e como elas querem para ontem, aí elas vão e entram nas dívidas e ficam enrolados com as dívidas, quando você na verdade tem um banco no céu que lhe supre as necessidades. Queridos, eu me lembro que a nossa primeira casa, quando nós fizemos, era impossível para nós. Quando Deus gerou no nosso coração, não tinha da onde a gente fazer. Mas a gente fez um projeto. E dentro de 5 anos, a gente conseguiu trazer à existência essa casa. Sem dívida, sem ficar preso com longos financiamentos. E foi algo bem confortável, um presente de Deus para nós. Então você precisa ter sonhos definidos, projetos bem estabelecidos. Dentro dos projetos você precisa canalizar a energia, porque de que adianta você fazer um projeto, aí Deus começa a liberar o fluxo energético para aquilo, aí amanhã, em vez de querer fazer a casa, você quer outra coisa. Ou seja, você já está desviando aquilo que você propôs. E daí é onde muitas vezes você não consegue nem uma coisa e nem outra. E além de canalizar o poder para aquilo, você tenha foco e disciplina. As metas, os prazos estabelecidos. E aqui vai talvez uma das maiores chaves para vocês trazer à existência. Última chave. Dê passos todos os dias. A vida é feita de pequenas decisões diárias. A vida é feita de passos diários. A partir do momento que você estabeleceu os seus sonhos, fez um projeto, todos os dias, pense nesse projeto como já feito, como já concluído, e dê passos aqui para a materialização. Se você der passos diários, você vai ver que em pouco tempo você vai ter o resultado. Outra coisa que eu quero dizer para você: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos até que você veja eles. E quando você vê eles aqui concluído nesse plano, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Você pode ter 10, 15, quantos sonhos você quiser, mas estabeleça metas individuais para cada um deles. Se você conseguir trazer 2, 3 à existência, traga. Se não, traga um por vez. Você vai perceber que à medida que você começa a trazer sonhos à existência, você vai ficando mais forte e a sabedoria vai multiplicando e você vai acelerando também a concretização. É como se você recebesse uma multiplicação ou um volume de autoridade, você vai aprender. Você percebe que as pessoas que mais têm na Terra são pessoas que produziram,
e a partir daquele momento encontrar o caminho. E por encontrar o caminho, elas começam a trazer as coisas à materialização com muita rapidez. Da mesma maneira como você canaliza um milagre, da mesma maneira como você canaliza uma cura, você também canaliza o poder de Deus para que você venha viver uma vida abundante. Amém? Apóstola Sheila, nossa, mas a batalha se intensifica também. Eu vou lhe mostrar um caminho que não. Eu vou lhe mostrar um caminho de que você vai ter paz. O maior legado do meu ministério, hoje ainda de manhã eu estava meditando sobre isso. O maior legado do meu ministério é a paz que eu recebi do Senhor. E é a mesma paz que o Pai me autoriza a liberar sobre a vida da igreja. Por quê? Porque foi a paz que Jesus deixou para nós. A gente precisa entender o entendimento espiritual daquilo que a Bíblia está dizendo, né? Jesus, ele disse assim, ó, no mundo tereis aflições, no mundo. Aí eu faço a diferença entre a mente de um filho e a mente das pessoas que estão no mundo. No mundo existe aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E aí então a mente profética conclui dizendo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de luz, é um reino de vida. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. À medida que você vai conhecendo o reino de Deus, você vai entrando nessa dimensão de paz. E eu aprendi que não precisamos viver em batalha. Não precisamos viver como o mundo vive. Nós só precisamos entender como funciona o reino de Deus. Amém? Vocês vão aprender a viver o profético. E viver o profético é conhecer o funcionamento do reino, é conhecer a espiritualidade, é conhecer aquilo que Deus tem para nós. Espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Eu vou estar descendo ela para o canal do YouTube. E você pode compartilhar para quantas pessoas você quiser. Amém? Fiquem na paz.